dos conceitos que inovaram a forma de vender foi a especialização das vendas. E quem vai explicar melhor essa história para a gente é o Anderson Martins, que tem mais de 15 anos de experiência em vendas e gestão de times de alta performance. Aclamado pela plateia. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. E aí, galera, obrigado. Pessoal, seguinte, para quem não conhece ainda, todos os dias eu faço um bate-papo de 30 minutos com o meu time, com os meus times, e eu acho que eu não queria fazer uma palestra hoje, não. Hoje eu quero fazer um bate-papo como eu faço todos os dias. Eu sei que agora são 16 horas, a gente é à tarde ainda, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Bom dia, time! Bom dia! Bora! Vamos vender? Galera, seguinte, todas as palestras a galera trouxe um tema que eles escolheram criar, né? No comercial sempre se ferra, vem uma indagação, né? Por que especializar o processo de vendas? Eu vou explicar para vocês de uma forma um pouquinho diferente. Não vou trazer big numbers, termos em inglês, metodologias complexas. Eu acho que é muito mais entender o lado das pessoas envolvendo isso do que propriamente trazer um monte de dados aqui ou enaltecer alguns resultados que foram entregues, tá? Eu vou citar um cara que, para mim, é o pai de tudo isso daqui. Ele é mais antigo do que as metodologias de vendas. Não é um cara de vendas, é um cara que nunca olhou para isso, é um cara de produção, tá? É o Henry Ford, e ele tem uma frase que é uma frase simples, mas explica muito bem isso que eu quero falar. Nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Tem um negócio que eu sempre falo para o meu time que é assim, que uma sucessão de pequenas coisas não podem resultar numa coisa grande, bem feita, ok? Não tem como. Se você faz tudo de forma pequena, com cuidado, com carinho, você vai ter lá na frente um resultado muito maior, muito mais consistente, muito mais fácil de medir. Voltando um pouquinho, só para vocês entenderem, eu há 15 anos atuo na área comercial como gestor de vendas. Não falo que eu sou um vendedor, não falo que eu sou um cara especialista em vender, eu sou especialista em formar equipes de vendas e formar profissionais de vendas. Para mim isso é o mais importante, é fazer com que as pessoas entendam não só o processo de vendas, como ele deve acontecer, mas como o profissional tem que ver todo esse ambiente, todo esse clima. Lá no começo, lá atrás, a gente tinha um mindset um pouco diferente, né? Que o vendedor ele tinha que ser fantástico em todas as áreas. Mas com o tempo a gente foi entendendo que não é bem assim. Então eu trago hoje para você 3 bons motivos para vocês entenderem como isso é diferente. Como eu consigo provar para vocês que não faz mais sentido o conceito do vendedor antigo, aquele vendedor que começava a bater de porta em porta até a parte do pós-venda, fazer visita, tomar café depois. Anderson, mas como que você prova isso, tá? De que forma que a gente faz? São 3 passos, e o primeiro é recrutamento e formação. Isso é onde você mais ganha. Eu botei como primeiro porque eu acho que se você não tem uma boa equipe, se você não consegue construir um time fantástico, um time bacana, rápido, de forma consistente, que entenda cada etapa, a função dele, aquilo que ele tem que fazer, desculpa, provavelmente você não vai conseguir resultados exponenciais, nem a longo, nem a curto prazo, muito menos a curto prazo. Para provar isso, eu fui fazer uma pesquisa. Eu fui fazer uma pesquisa num site aí de vagas, começa com C, termina com ato, né? Não sei se posso falar o nome. Eu acho que eu até fiz uma cagadinha, o Felipe, se tiver, desculpa, eu não estava procurando emprego, eu usei o computador da Assertiva, então vai que pingou alguma coisa lá. Amo Assertiva, tá, gente? Não quero sair. Tem que fazer uma garantia aqui, né? E eu encontrei muitas vagas, muitos anúncios de vagas de vendas. E eu fiquei abismado, em choque, porque toda vez que eu vou conversar com gestores de vendas de outras empresas, ou alguém vem pedir uma consultoria, alguma coisa, eles me apontam tantas dificuldades com os times que eles têm. Meus vendedores não entendem, meu vendedor ele faz uma coisa, mas dá tudo errado, o cara não liga para o cliente, ele não está nem aí. E eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo em uma das vagas que eu vi lá, o padrão era mais ou menos igual, mas isso foi o que eu achei. Tá? Isso é exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V de uma vaga de vendedor nesse site que eu falei para vocês. Captar, as funções, tá? Agora vai ter que fazer. Captar, prospectar, executar a venda, fidelizar clientes, fazer o pós-vendas e suporte dos clientes. Seja via telefone, pessoalmente ou mídias sociais. Trabalhar com foco de maneira a atingir as metas. Eu falei, cara, loucura. Quem faz isso, bicho? Quem consegue?
Eu tenho 15 anos em vendas, eu acho que eu não consigo fazer tudo isso daqui sozinho. Só que eu não quis ser injusto. Eu falei, às vezes o meu conceito está errado, né? Eu estou vendo isso de forma errada. E eu falei, não, vou pegar todas as pessoas, nesses 15 anos de vendas, vou lembrar de todas que passaram pela minha vida que atendiam todas essas demandas, todas essas especificações de escopo de trabalho. E eu lembrei de um cara que eu acho que sim, ele dá conta de fazer tudo isso, tá? No caso, Deus. Impossível, velho. Só Deus nessa causa aí. Não tem jeito de um cara prospectar, captar, vender, fazer pós-venda, suporte, atendimento e ainda sobrar tempo para bater meta. Se der, bate, eu acho. Então é por isso que eu vejo que tantos gestores me procuram e falam assim, Anderson, como você consegue, como que seu time desenvolve de forma rápida, como você acha esses caras? A pergunta que mais recebo, onde você acha? Onde você acha vendedor? Cara, eu não acho vendedor. Eu formo vendedores. Mas você forma... Então, assim, é um paradigma que sempre bate nas pessoas. Fala assim, cara, você tem sorte, ou você tem network. Juro, não tenho. Eu faço um processo seletivo igual todo mundo. Faço entrevista. A Tati, que sempre faz processo comigo, está lá, né, Tati? Eu não sei quem são os candidatos, o RH que traz, é currículo que a gente manda lá. Ah, então você usa algum site de hunter caríssimo. Não, gente, é Emprega Campinas, é site normal de emprego. A diferença é o quê? É o nosso processo. Eu não busco um cara completo, eu não busco um cara que faça tudo. Eu busco alguém que faça um pedacinho assim do negócio, que tenha a competência necessária para executar aquela pequena parte. Porque é muito mais fácil, mesmo que esse cara não esteja 100% completo, eu melhorar um pouquinho assim, do que tentar fazer esse cara se tornar uma máquina de vendas fantástica do começo ao fim. E desse anúncio de vaga, gente, o que mais me chamou a atenção foi a última frase. Trabalhar com foco de maneira a atingir as metas estipuladas. Honestamente, para os gestores que estão aqui de vendas, para as pessoas envolvidas em vendas, para os próprios vendedores, você acredita que uma pessoa consiga fazer tudo aquilo lá com excelência e ainda falar assim, olhar na cara desse cara e falar, você não está batendo meta porque você não está tendo foco. Vou ter foco como, cara? De que jeito? Como você tem foco em 1000 coisas? Não dá. Ou você foca em uma coisa, ou você foca em outra. Ou você se desenvolve numa área, ou você se desenvolve em outra. Ou você olha para uma meta, um resultado, um objetivo e vai, ou, cara, você não vai para lugar nenhum. E a gente costuma dizer que esse cara que tenta fazer tudo, ele vai conseguir, só que ele será mediano. Nada a mais que isso. Eu nunca conheci, em toda a minha história de vendas, já tive equipes de executivos, de cara de primeiro emprego, cara que está crescendo, profissional que está decaindo. Eu nunca vi um profissional que consiga executar todas aquelas atribuições com excelência. E é por isso que eu falo que aquele pensamento do Henry Ford é o mais importante de tudo. Mesmo o cara não sendo de venda, sendo um pensamento da indústria. De pedacinho, você tem bem menos problema, cara. Não precisa fazer tudo de uma vez. Vamos dividir isso daí? O segundo ponto, tá, que eu queria bater, aceleração dos resultados com tomar decisões mais dinâmicas. Se eu não tenho um cara que tem 200 coisas para fazer, primeiro que eu não consigo nem auditar. Como que eu sei que esse cara está fazendo direito? Se hoje ele está fazendo prospecção, amanhã ele está fazendo visita, aí no meio da visita ele para atender um cliente que está reclamando, aí depois ele tem que ajudar a passar da visita, que ele tem que fazer o contrato, passar num outro cliente para ajudar o cara a usar a ferramenta, ou produto, ou software, seja o que for. Não dá. E como que eu decido sobre a vida desse cara? Eu tenho que decidir sobre 200 coisas na área dele, como gestor dele, eu tenho que pensar num monte também. Então, por isso que eu acho que não funciona. E os 2 únicos slides, os próximos, que eu vou trazer para vocês, algum tipo de número que sustente isso que eu estou falando. Tá? Quando eu entrei na Assertiva, quando a gente começou o processo de desmembrar todo o processo de vendas, o nosso ramp-up era de 180 dias. Ou seja, a gente levava 180 dias, de forma simplista, explicando o que é ramp-up, para um vendedor começar a entregar resultados, entender como o negócio funciona e, digamos assim, andar com as próprias pernas, trazendo um determinado resultado. E o nosso ciclo de vendas hoje, ou seja, do primeiro contato até o fechamento da vendas, era de 48 dias. Por quê? Era o vendedor que fazia todo esse processo. Desde lá da prospecção até o fechamento, pegar a documentação e etc. e tal. 1 ano e 4 meses depois, tá? Hoje nós fazemos o nosso ramp-up em 90 dias. Em 90 dias, um vendedor na Assertiva, ele bate meta. Antes ele levava 6 meses.
o nosso ciclo de vendas hoje ele é de 10 dias. O nosso cliente entra no dia 1, no 10º dia ele está com o login dele na mão. Então, assim, é uma evolução gigantesca. Em menos de um ano, a gente conseguir mudar esses números dessa forma. A maioria das empresas sofrem com isso. E elas sofrem porque elas não entendem que um cara sozinho não vai fazer verão. Não tem como esse cara executar todas aquelas tarefas. Eu vou repetir isso muitas vezes, tá? E o terceiro ponto é o maior controle dos processos e facilidade na gestão de conflitos. Tudo precisa ser medido. Tudo que tem que ser mensurável. O Domingo sempre fala uma frase que eu gosto muito, que é o que não é mensurável, o que não é mensurável não é gerenciável, o que não é gerenciável é o caos. Como que você monitora um cara que executa 20 funções? Como você mede o resultado em cada função? Como que você faz correções pontuais em cada uma? Tenho 10 vendedores, executam 20 funções. Se eu parar um dia com cada um no mês, eu usei 20 dias dos 22 dias úteis que eu tenho no mês, me sobram 2 dias para fazer relatório. Esse modelo de gestão de vendas funciona? Eu vi esse cara um dia eu parei para olhar para ele. E eu não consegui ver tudo, porque nesse um dia, provavelmente, ele não executou as 20 funções que ele tem para executar. Ele deve ter executado 2 ou 3, e de forma mediana. E falaram, não lembro quem falou na outra palestra anterior, que o Caio falou que a gente é o que a gente vê e o que a gente ouve, né? Se você vê uma equipe mediana entregando resultados medianos, cara, desculpe, a sua régua vai ser mediana. Você não vai conseguir passar daquele limite, você vai parar ali. Então, tem que mensurar, tem que medir. Então, hoje nós temos 100% das áreas sustentadas por indicadores. Todo o processo de vendas nosso hoje é medido. Dado a dado, número a número. De cada ligação que a gente faz, a recebe, a cada cliente que compra ou deixa de comprar, e os motivos que ele deixa de comprar. Em todas as áreas que esse cliente passa, em toda a esteira de vendas. Tá? E Anderson, e como especializar no processo de vendas? Como que a gente faz isso? Tá? O processo de vendas ele vai dividir em 3 áreas principais ligadas ao cliente. Nós temos outras áreas que trabalham com staff, com apoio ao processo de vendas, mas hoje eu quero falar mais sobre essas 3 que têm ao touch direto ali no dia a dia. Tá? A primeira área é a área de pré-vendas. Nesses slides eu vou falar muito sobre missão. Qual a missão de cada área dessa? O pré-vendas ele tem uma missão muito bacana que é de localizar. Esse é o primeiro objetivo do pré-vendas. Anderson, localizar é ligar? Não, não é ligar. Nós queremos falar com qualquer pessoa na empresa? Não queremos falar com qualquer pessoa. Queremos falar com a persona correta? Sim, mas é o próximo passo. O primeiro passo, gente, é falar com quem decide. Localizar é localizar quem decide. Por que eu vou fazer meu vendedor ficar gastando tempo falar com uma pessoa que não vai tomar decisão nenhuma? E às vezes as pessoas não entendem que é o seguinte, quem decide não é quem paga. Dentro de uma empresa, para quem vende B2B, isso é muito diferente. Eu vendo software. Quem decide? O dono da empresa ou o diretor de TI? Ou o diretor da área que vai utilizar aquele software? Eu não considero esse cara um influenciador. Porque se esse cara falar assim, não quero esse software, o dono vai olhar e falar, tá bom, não vamos comprar esse software. Então, o dono, em muitos casos, é só quem assina o cheque. A não ser que seja uma empresa menor. Mas, no geral, é quem usa, quem vai estar no dia a dia, quem vai estar com aquilo na mão, e quem tem um cargo, uma posição que possa ter uma influência mais do que positiva, possa ter uma influência decisiva. Esse cara é o cara que a gente quer. Então, a função da área de pré-vendas, a primeira missão, né, o primeiro objetivo, é achar esse cara. Eu não vou botar na mão do vendedor alguém que não vai tomar a decisão, alguém que não tem intimidade com a decisão da compra daquele produto ou serviço. A segunda missão, gente, qualificar. Eu não sei como funciona a empresa de vocês, mas a Assertiva, a gente trabalha com dados, vocês veem que a gente tem uma legislação pesada, a gente tem um mercado bastante sistemático, né? E não dá para vender para todo mundo. Não é um balcão, não é lá chegar qualquer um na porta da Assertiva, bate, oi, por favor, me dá 30 consultas de Localize, me dá mais meio quilo de não sei o quê. Não é assim que funciona. A Assertiva, ela precisa tomar cuidado para quem que ela vende, porque nós queremos ter uma base sadia,
nós queremos diminuir nosso churn, nós queremos ter uma base que fique por um determinado tempo para que gere uma rentabilidade dentro do nosso negócio. Nós temos nossos objetivos, nossos KRs, de entregar X clientes até determinado tempo. Ou seja, tem uma série de métricas que fazem com que a gente não venda para quem quer, a gente vende para quem tem um real e legítimo interesse. Para pessoas que fazem sentido o nosso produto e que o modo operante dela, o trabalho que ela executa, também faça sentido para os produtos da Assertiva. Nós vamos na contramão do negócio. A gente não faz produto e enfia nas pessoas. Nós entendemos o mercado e criamos produtos para entender demandas específicas do mercado. Então, quando eu localizo, o cara é o decisor, sei lá, o diretor de TI, o diretor comercial de uma empresa, só que eu quero saber se aquela empresa, se o modo que ela trabalha, o jeito que ela executa as funções, a venda, ou seja lá o que for, a cobrança, eu quero saber se faz sentido os meus produtos lá dentro. Se o cara é um cara que vai usar de má fé, desculpa, não tem interesse. Se ele é um cara que tem uma demanda única, que, sei lá, quer localizar o vizinho, um pai e mãe antigo, cara, não me interessa vender para esse cara. Então, o Pré-Vendas ele faz um filtro de qualificação. Existe uma série de perguntas que nós fazemos em cima de uma metodologia específica, que é o Spin Selling, e a gente quer saber, cara, você dá fit com o meu negócio? Faz sentido você aqui dentro? Aí a gente descobre que faz, fala, pô, realmente, olha, esse é o cara que a gente quer falar, é o cara que decide, o produto faz sentido no negócio dele, o negócio dele faz sentido com o parceiro da Assertiva, agora é a hora de falar assim, vem junto. Aí baixa o espírito de vendedor no pré-vendedor, e o pré-vendedor vai engajar esse cara. Aí o pré-vendedor vai mostrar para esse cara que os produtos da Assertiva vão resolver todas as dores que ele tem, todos os problemas que ele tem, que ele vai ganhar dinheiro com os produtos da Assertiva. E quando ele consegue fazer isso, quando ele bate um papo com esse prospect, com esse possível cliente, e entende que esse cara tem as qualidades, é o decisor, o nosso produto faz sentido para ele, é a hora que ele fala assim, bicho, vamos conversar com o meu especialista? Acabou aí. O papel do pré-vendas vai até levantar a pulguinha atrás da orelhinha do cara e falar assim, conversa um pouquinho mais com a Assertiva, que a Assertiva tem um negócio bom para te mostrar. A Assertiva vai trazer para você um negócio que vai resolver seus problemas aqui dentro. Você não vai ter mais problema, você vai ganhar dinheiro, você vai economizar dinheiro. Para e escuta a gente. Dá um minuto. Tanto que na Assertiva nós não temos vendedores, Nós temos gestores. Então, são gestores de negócio. Porque eu falo para o meu cliente, falo assim, a gente vai montar um projeto para você e vai te trazer vamos trazer as nossas tecnologias para o seu negócio, para o seu mundo. Então, eu preciso de uma agenda sua. Então, o pré-vendedor, ele não vende o produto, ele vende a experiência e a necessidade de solução de uma determinada dor. E ele agenda uma reunião para esse vendedor. Esse vendedor, ele tem outras 4 missões. Base, que ele tem que executar. Ele não precisa sair dessas 4. Se ele fizer essas 4 aqui, o vendedor fez o trabalho dele. Vocês entendem? Então, assim, o pré-vendedor, eu tenho que treinar ele em 3 coisinhas. Como localizar, como qualificar e como engajar o seu cliente. O vendedor, eu tenho que treinar ele em 4 coisinhas, gente. O que é meu fácil? Eu pegar um vendedor e treinar ele naquelas 20, 30 coisas lá, ou eu pegar ele e treinar em 4? Então, eu trago para ele técnicas de abertura. Eu vou pegar o vendedor e falar assim, bicho, vem cá, deixa eu te ensinar como faz uma abertura de vendas. Como você começa um bate-papo com o seu cliente. Como você cria rapport. Quais tipos de gatilho mental que você usa nessa etapa da sua venda? Quando você está construindo esse processo de venda com o seu cliente, ali que você está fazendo a sua demonstração, quais técnicas você usa para fazer essa abertura? O que você precisa perguntar e saber nessa abertura? É muito mais fácil do que eu ensinar ele todo um processo de prospecção. Porque a prospecção quem fez foi o pré-vendedor. O pré-vendedor já matou essa etapa. É dali para frente, o vendedor está entrando para resolver o problema final, entender o cliente e entregar a demanda. Ponto. A missão dele acaba aí. Eu preciso só ensinar o cara a fazer uma investigação. A gente no Spin chama de investigação, tem gente que chama de sondagem e por aí vai. O que é essa investigação? O pré-vendas entendeu, parcialmente, um pouquinho mais raso, se faz sentido o nosso produto dentro do negócio daquele cliente, dentro daquele lead. Agora, o vendedor vai a fundo
para entender o real interesse, para entender como ele vai utilizar, de que forma, qual o tamanho da operação, qual a volumetria, de que forma que essa empresa atua, como ela age. Porque sem isso, ele não consegue fazer a terceira etapa, que é direcionar uma demonstração. Eu, quando vou demonstrar um produto para o cliente, eu não preciso abrir todo o meu portfólio. Eu não sei quem já foi comprar roupa aqui, e a pessoa vem dessa loja inteira para você. E fica aquele balcãozão cheio de roupa até o final. Você só queria uma camiseta, mais nada. Mas a pessoa ela não chega, não perde 2 minutos de conversa com você para entender o porquê que você entrou na loja, para que é essa camiseta? Onde você vai? É uma festa, um evento? De que forma você vai usar? É para usar no dia a dia? Você trabalha todo dia de camiseta? Opa, uma camiseta para trabalhar todo dia não dá, então você precisa de mais camisetas. Mas você tem calça? Antes de pôr a calça lá, pergunta se o cara tem calça, bicho. Senão você vai perder seu tempo pegando um monte de calça, deixando o cliente vai ficar chateado e fala, deixa quieto, vou em outra loja. O vendedor tem a mesma coisa. Façam essa investigação, entendam, antes de começar a demonstração. E o que é mais fácil? Eu ensinar o cara a fazer tudo aquilo, ou fazer uma boa abertura, uma boa investigação e uma boa demonstração. A demonstração está ligada à autoridade, demonstração de capacidade. Pré-venda já falou para ele o que a gente faz, certo? É a pessoa certa. O vendedor já gerou um relacionamento com esse cliente, ele já fez uma boa abertura e já entendeu como esse cara funciona. Ele já tem as armas necessárias para fazer uma demonstração bacana. E nessa demonstração, ele quer mostrar a capacidade do nosso produto. Aí o cenário inverte. Até então, eu estava tentando colher informações do cliente para saber quem ele era. Agora eu tenho informações para usar contra esse cliente e falar assim, cara, olha o que a gente faz por você. Olha como a gente resolve o seu problema. Olha como a gente cura a sua dor. Olha como o seu mundo pode ser diferente dessa forma, fazendo assim, clicando ali, usando assim, direcionando o seu dia a dia dentro dessa solução, dessa determinada forma. Então, essa é a terceira missão. E a quarta, que no Spin a gente chama de compromisso, que pode ser o fechamento, pode ser uma segunda reunião, pode ser qualquer coisa que leve a gente até um segundo nível. Eu quero um compromisso sempre. A gente fala que uma reunião sem compromisso é perder tempo. Ah, Anderson, mas meu ciclo de vendas é mais longo, meu ciclo de vendas é igual ao nosso antigamente, era 48 dias. Sabe o que era 48 dias? Porque a gente fazia a abertura, a investigação, a demonstração, e no final falava, estou te mandando a proposta, você dá uma olhadinha, e depois eu te ligo para a gente ver, para você decidir, mostra aí para os teus gestores. Aí a gente liga amanhã, a gente liga depois de amanhã, a gente liga semana que vem, liga daqui a 15 dias. O que acontece? Você fala, esse cliente não vai fechar, não. Esse cliente não é bom. Esse cliente que é ruim é só caroço, só vem encher o saco. Esse cara aqui não vai fechar. E o vendedor fica desmotivado. E isso acontece com 1, com 2, com 3, com 4. E o negócio não anda. Mas por que o negócio não está andando? Porque você não está sabendo gerar o compromisso, obter o compromisso com o seu lead. Quando o pré-vendedor agenda para o vendedor, a gente evita agendar na hora, vocês sabiam? Porque eu tenho que valorizar a agenda do meu vendedor. Então eu falo assim, para você, vou conseguir uma agenda aqui, o meu gestor de vendas ele é muito ocupado, então amanhã às 14 horas, dá para você? Anderson, não dá, amanhã às 14 eu tenho outra reunião. Então fala o seguinte, me fala você, que hora que ele pode te ligar, mas você tem que cumprir essa agenda, porque depois só vou conseguir fazer com que você tenha outra reunião daqui a uma semana. Olha a inversão de valor, normalmente a gente que fica chavecando o cliente para ele receber a gente. Aqui a gente faz o contrário. Eu quero que o cliente se responsabilize sobre a reunião que aconteceu. Eu tenho uma agenda, e essa agenda custa caro. Não é barata. E quando eu estou no processo de vendas, é a mesma coisa. Vamos fechar agora? Anderson, eu queria pensar, porque eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com ciclano. Por quê? O que não ficou claro? O que faltou? Porque vocês lembram que eu fiz uma investigação lá atrás? E essa investigação ela não é à toa, gente. É para eu voltar e falar para o cliente, mas você me falou que você tinha esse problema. Eu estou falando para você que eu resolvo esse problema. Você concorda comigo? O cliente fala, concordo. Faz sentido para você resolver esse problema? Faz sentido resolver isso. E por que você vai pensar?
Eu quero um compromisso sólido. Respostas fugazes, respostas que não vão me gerar uma oportunidade real de negócio no futuro, não faz sentido, gente. Então, é muito mais fácil eu treinar um vendedor em fazer uma abertura de negócio, fazer uma boa investigação, uma boa construção do entendimento desse cliente, fazer uma boa demonstração da nossa capacidade técnica, da nossa capacidade de conhecimento, o quanto a gente conhece aquele segmento, o mercado e necessidade, para depois eu buscar um compromisso. O cara tem que dizer para mim, quando nós vamos fechar? Se a gente não vai fechar agora, que dia que a gente vai fechar? Amanhã? Sábado? Domingo? O dia que você quiser, mas a gente precisa fechar. E o dia que eu retornar para esse cara, para buscar esse fechamento, eu vou tacar esse compromisso na cara dele. Ou falando, tudo bem, eu estou te ligando para a gente fechar, porque como a gente havia combinado, o prazo era hoje, né? Eu não vou ligar para esse cliente e falar assim, o senhor conseguiu dar uma olhadinha na proposta aí? Conseguiu apresentar para o seu chefe? Desculpa, você já está dando a resposta para o cliente. Se o seu cliente já fala, não consegui, bicho, agora não consigo falar, você não me liga semana que vem? Então eu estou te ligando em cima do compromisso que você fez comigo. Nós falamos que você. Aí o cara fala assim, não. Eu ligo para o cara e falo, você conseguiu, vamos fechar hoje? Não vou. Eu vou voltar, eu vou bater nele de novo em cima com todas aquelas perguntas que eu consegui fazer na investigação. E vou falar assim, fulano, eu não estou entendendo. Você perdeu uma semana de resultado, você teve uma semana de custos, tem uma semana que a gente está conversando. Eu quero entender se realmente fez sentido para você. Porque se não fez sentido para você, não tem por que eu ficar te ligando. Talvez, se não adequou, a gente pode fazer uma nova apresentação, posso mostrar para você de novo, ou a gente pode parar por aqui. Porque não dá para ficar correndo atrás. E normalmente nesse cenário, onde o cliente, mesmo nessa condição, ele não fecha, a culpa nem sempre é do vendedor. Às vezes a culpa é do pré-vendedor. Por quê? O pré-vendedor trouxe a pessoa errada, o pré-vendedor trouxe o cliente no momento errado, não era o momento de compra. O pré-vendedor trouxe um cara que talvez o nosso produto não tivesse tanto fit. Então eu tenho que voltar e medir e falar o seguinte, o vendedor tem que falar, o vendedor, por que você não fechou? Ele vai falar assim, cara, esse cliente aqui, o produto não atendia. Eu vou culpar quem? O vendedor ou o pré-vendedor? Eu vou voltar, gente. Eu não vou pegar minha equipe de vendas, botar inteira numa sala para dar treinamento, porque eu identifiquei numa monitoria que aquele cliente estava errado. Ele não deveria ter chegado no vendedor. Esse cara que não ia comprar, ele não deveria ter saído do pré-vendas. Eu não deveria ter consumido um horário de agenda de um vendedor com um cliente que não tem fit com o negócio. E a culpa não é do cliente. O cliente está pesquisando uma ferramenta ou ele recebe uma comunicação nossa, ele não sabe o que ele vai encontrar. E o pré-vendedor tem essa função. Então, vocês entendem como eu falei que eu evito conflito, que eu formo mais rápido? Porque se o meu vendedor, eu identifiquei que não é uma deficiência dele, ele fez uma boa apresentação, ele fez uma boa abertura, uma boa investigação, ele tentou obter um compromisso e o cara não evoluiu, eu estou errando lá no pré-vendas. Aí eu te falo, é muito mais fácil eu treinar novamente e consertar aquelas 3 caixinhas do pré-venda, ou tentar imaginar sobre aqueles 20 processos, 30 processos diferentes que o vendedor normal faria, em quais deles ele está errando. Normalmente eu ficaria com esse vendedor 6 meses, ele não bateria a meta, eu botaria a culpa nele, demitiria, e traria outro cara que, querendo que ele fosse Deus, que ele fizesse 2.000 coisas de forma excepcional, e ele também não ia entregar meta, ou seja, o meu negócio não ia escalar nunca. Então, hoje eu consigo partificar e agir na dor, da nossa dor, na dor do departamento. Eu não vou penalizar o vendedor por um erro do pré-vendedor, eu não vou penalizar o pré-vendedor pelo erro do vendedor. Às vezes entra aquele lead bom, sabe? Aquele lead bacana, que quando a gente é gestor de vendas, a gente escuta a ligação, ou vai entender melhor o cliente, vai numa visita junto, a gente vê que o cara tinha tudo para fechar com a gente. Por que esse cara não fecha? Talvez o vendedor não tivesse feito uma boa abertura, uma boa investigação, ou não soube demonstrar a capacidade do nosso produto, ou talvez esse vendedor realmente não assumiu um compromisso, não conseguiu obter um compromisso desse cliente, deixar ele tão afim de você, ou numa relação de confiança tão grande a nível de sair um fechamento. Faz sentido eu ir lá brigar com o cara que prospecta?
faz sentido nenhum, gente. Faz sentido eu ir lá dar treinamento de novo para o cara que prospecta? Não, o cliente estava certo. Era o cara que a gente queria. O vendedor que comeu falha, comeu bola em alguma etapa. Em todas as etapas? Não, nenhuma. Então, eu vou pegar esse vendedor e vou capacitá-lo novamente, somente nessa etapa. É por isso que eu falo que eu, enquanto gestor, eu não falo de venda, eu falo de capacitação. De preparar pessoas, construir profissionais para executar determinada tarefa, entregar determinado objetivo. No caso de vendas, essas 4. E vocês veem que é uma escala. Se o pré-vendas não está bem preparado, vendas vai tomar prejuízo, porque o vendedor vai perder tempo. E daí a gente tem um outro problema. Se o vendedor não estiver preparado dentro dessas 4 caixinhas e fizer uma venda de qualidade, a venda segura, quem vai ter que segurar o BO é o pessoal de pós-vendas. E é impressionante quando a gente divide isso e realmente coloca os objetivos de cada área, a missão de cada área ali, como você começa a pegar gaps. Estou com um cliente lá, o cliente entrou, em 15 dias depois que ele está dentro de casa, essa venda caiu. Lembra que minhas áreas têm processos e são separadas por área? Vão voltar. Peraí, eu quero saber por que essa venda caiu. Por que esse cara cancelou? Vou lá ouvir a primeira ligação do meu pré-vendedor. Opa, peraí, não, esse cara realmente aqui, ele é o cara certo, pelo que eu entendi, faz sentido, ele é o decisor da compra. Não, realmente, o que ele faz, a gente atende, ele está qualificado para ser um cliente nosso, o produto nosso está dentro. Ele realmente ficou muito interessado nas nossas soluções, fez sentido. Está ocupado para vendas? Não. Então, esse cancelamento não ocorreu por causa do pré-vendas. Bora lá, vendedor. O vendedor fez a investigação bonitinha? Fez. Ele ganhou autoridade? Ganhou. Ele construiu um compromisso? Construiu. Ele fez uma boa demonstração de capacidade técnica? Fez. Foi tudo perfeito. Estranho esse cliente cancelar. Provavelmente, se o cliente está falando que foi um problema comercial, não foi. Vamos ligar para esse cliente e vamos entender melhor. Aí entra o pós-vendedor. Aí é a hora que a gente vai entender os reais motivos desse cliente estar cancelando. Às vezes é produto, às vezes é suporte, às vezes é atendimento, às vezes são problemas pessoais do cliente. Às vezes, o seu processo de vendas está errado, o seu argumento. O seu produto não está resolvendo a dor que você está prometendo que vai resolver. Enfim, você só vai entender isso lá no pós-venda. Mas, Anderson, por que você botou relacionamento em primeiro lugar na missão do pós-venda? A gente vai ter uma palestra depois sobre pós-vendas, mas essa é a minha visão, tá, gente? Eu acho que tudo deriva do relacionamento. Eu acho que você não constrói nada sem relacionamento, se você quer partir direto para o negócio, você está queimando a largada. Você não chega numa pessoa, numa balada, falando que você quer dar um beijo nela. Você, sei lá, pergunta o nome, o que ela faz, para onde ela vai, como é a vida dela. Você não vai direto ao ponto. E eu acho que no processo de vendas é igual. Tudo começa no relacionamento. E se o meu pós-vendedor, se ele quer ser o porto seguro, a pessoa que resolve, se ele quer incentivar meu cliente a utilizar, ou se ele quer trazer mais soluções para dentro daquele cliente, aumentar o ticket dele, alguma coisa assim, ele precisa criar um bom relacionamento com esse cliente. Todo o resto é derivado, todo o resto é resultado final, todo o resto é o que vai acontecer depois. Muitas vezes o pós-vendedor liga para o cliente focado só em upgrade. Eu quero ligar, não quero fazer, vender mais, vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. Desculpa, você não vai vender mais. Esse cara não confia em você, ele não está tão afim de você assim, ao ponto de gastar mais dinheiro com você sem te conhecer direito. Às vezes o cara mal começou a usar o teu produto, o teu serviço, e você já está querendo botar mais coisa nele, quer fazer ele gastar mais ainda, investir mais ainda, numa coisa que talvez ele não confie ou não confie em você. Então, Anderson, eu construo esse relacionamento com o cara e daí eu faço up? Não. Comece a resolver coisas para esse cara. Comece a resolver a vida desse cliente. E resolver não é só tratar problema. Resolver é dar diretriz. Resolver é trocar conteúdo. Resolver é trocar experiências. Resolver é mostrar para o cliente que existem outras formas de se fazer a mesma coisa. Resolver é a troca de benchmarking. Existem formas de você trazer soluções para o seu cliente sem necessariamente ter que resolver um problema. Às vezes a vida dele está normal, mas você consegue trazer um pouquinho mais de conteúdo para o negócio dele. E o terceiro, gente, é um incentivo.
Se o cliente não está usando direito, você vai dar mais coisa para ele para quê? Para que você vai querer vender mais? Se ele não está usando nem a primeira que ele comprou ainda. Então, cria um relacionamento para você passar a ajudar esse cliente a resolver os problemas que ele tem, incentive ele a utilizar mais. Aí sim, aí você pode olhar para ele e falar, ó, a gente já tem uma história, a gente já construiu uma jornada, estamos juntos nisso, eu vi que você lá atrás no meu pré-vendas teve fit com o meu negócio, gostou bastante, falou com o meu vendedor, quis investir, entendeu que nós temos realmente a solução que você precisa, eu e você já estamos amigos, já estamos nos relacionando há tanto tempo, ó, já te ajudei com isso, com aquilo, ó, quantos problemas do seu eu já resolvi. E cara, desde que a gente começou a conversar, você passou a utilizar mais. E utilizar mais significa, cara, você passou a ter mais lucro, você passou a ter mais resultados, você passou a economizar dinheiro. Você acredita em mim? Cara, eu acredito porque nós temos uma relação. Então, compra mais de mim. Vem comigo. E aí a gente fecha o ciclo. E depois a gente começa a entrar em áreas de CS, em outras áreas que ajudam nesse staff aqui. Mas vocês conseguem entender que se eu não tenho essas divisões, se eu não tenho essas categorias dentro do processo de vendas, se eu não tenho essa gestão de cada etapa, cada missão, cada objetivo, eu não consigo formar uma equipe de alta performance. Eu estou usando o cara errado na posição errada. Eu estou pegando o cara bom de prospecção e botando ele para fazer relacionamento. Eu estou botando o cara bom de resolver problema e estou botando ele lá no pré-vendas para fazer qualificação. Eu estou pegando um cara muito bom de fechamento de vendas e estou botando ele para fazer incentivo ao uso. E você está treinando um cara numa competência que ele não tem, que não faz sentido ele ter, porque ele tem outras melhores que estão subdimensionadas e não estão sendo aproveitadas. Você não está utilizando os recursos que você tem da forma correta. Então, quando me perguntam assim, Anderson, por que especializar o time de vendas? A primeira coisa que eu faço é perguntar se ele tem 30 minutos. Porque é pouco, não deu para explicar tudo o que eu queria. Mas é importante esse mindset. Tem que medir. Tem que quebrar em caixinhas. E quanto menor as coisas, menos problema você tem. Gente, deu meu tempo, é isso. Obrigado. Valeu. Nos vemos no REC.